Oi, oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou a professora Ludmila, vocês podem me chamar de Lud, e eu sou professora de física de vocês, quem ainda não me conheceu lá na acolhida que a gente teve. E essa aqui é uma aula bem introdutória, bem inicial, para a gente começar os assuntos, mas que traz algumas coisas que ajudam muito no decorrer do ano e para outras matérias também, coisas de matemática e tal. Então ela é bem tranquila e que salva vidas depois no final, beleza? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai tratar de 4 assuntos. Vou falar um pouquinho sobre a física, a matéria física. E aí a gente vai entrar em grandezas físicas, unidades de medida e notação científica. Alguma dessas coisas vocês podem já ter visto, aí vai ser só uma revisão, ou vocês podem nunca ter ouvido falar, e aí vai ser algo pela primeira vez. Então a gente vai alinhar todo mundo nesse quesito, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a disciplina, sobre a matéria, a física. Então a física, a palavra física vem do grego physis, significa natureza. Então, basicamente, ela é uma ciência que estuda o que acontece na natureza, os fenômenos da natureza. Então, com a física, a gente explica os fenômenos naturais, a gente tenta entender o que acontece com o mundo ao nosso redor. Como ela começou? Lá na Grécia Antiga, tinham os filósofos gregos e eles tinham bastante tempo para sentar e ficar pensando na vida. Então eles começavam a filosofar sobre o mundo. E aí a física nasceu da filosofia. Ela era parte da filosofia natural e ela era uma ciência humana. A filosofia natural fazia parte das ciências humanas. Então, para o pessoal que não gosta de exatas, tenta lembrar desse detalhe quando vocês estiverem estudando física. E vocês vão ver, ou já viram, talvez, não sei, que tem algumas partes da física que é muito conceito. Tem muito que se conversar sobre um conceito, entender um conceito. E vem muito dessa origem aí dela ter nascido da filosofia. No decorrer do ano, vocês vão ver comigo que eu me prendo muito mais ao conceito do que a vocês resolverem contas. Então, se vocês entenderem um conceito, as contas ficam até mais simples, beleza? Então aí nasceu a física. Depois de um tempo, começaram a precisar fazer contas com a física. Só tentar imaginar como o mundo acontecia, elaborar teorias e testar para ver se dá certo não estava sendo suficiente. Precisavam mensurar, medir as coisas. E aí começaram a introduzir a parte de exatas dentro da física. A matemática, por exemplo, ela nasceu da necessidade da física de ter uma ferramenta para ela. Então, a física é meio que mãe da matemática. E quando a física começou a se desenvolver como uma ciência exata, que ela se separou da filosofia e recebeu esse nome. Beleza? Então, essa aqui é um pouquinho da história da nossa disciplina. O que se estuda de física no ensino médio? Então, o primeiro ano do ensino médio, ele vai estar sempre estudando mecânica, que é basicamente o estudo do movimento. No segundo ano, são 3 assuntos: termologia, que é sobre calor e temperatura, ótica, que é sobre espelhos e lentes, e ondas, as ondas. E por fim, no terceiro ano, se estuda o eletromagnetismo, e aí a gente separa eletricidade e magnetismo, depois junta os dois. E depois bem pouquinho de física moderna, que é teoria da relatividade, um pouquinho de física quântica, mas é bem por cima. Então agora a gente começa com o assunto per se. Grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Elas são propriedades que a gente usa para poder medir os fenômenos que a gente estuda. Então, elas medem um fenômeno, um corpo ou uma substância. E elas são, por exemplo, comprimento, temperatura, velocidade, força. Tudo que a gente consegue medir na física
é uma grandeza física, beleza? Existem dois tipos de grandezas físicas e é muito importante a gente conseguir separar uma da outra. A primeira é a grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela que possui o que a gente chama de módulo. O módulo nada mais é do que o valor, o número dela. Então, se eu digo para você a grandeza e o módulo dela, eu te dou toda a informação que eu preciso. Então, por exemplo, comprimento. Se eu digo que uma pessoa tem 2 metros de altura, toda a informação que eu preciso sobre o comprimento dela é um número, 2 metros de altura. E a gente tem comprimento, temperatura, massa, volume e tempo. E o que eu quero dizer com esse lance de toda a informação que eu preciso dela? Porque a gente tem um outro tipo de grandeza, que é a vetorial, em que a gente precisa de mais uma informação além do número. A grandeza vetorial, ela precisa de módulo, sentido e direção. Sentido e direção juntos a gente chama de orientação. Eu vou explicar ali pra frente o que exatamente é o sentido e a direção, mas se a gente não sabe a orientação da grandeza, a gente não tem toda a informação sobre ela. O que significa? São grandezas que estão relacionadas ao movimento de um objeto. Então, a gente precisa saber para onde este objeto está indo. Então, são objetos que vão para algum lugar. Por exemplo, temperatura não está indo para lugar nenhum. A temperatura não tem um caminho a ser percorrido. Então, ela é uma grandeza escalar. A velocidade, ela tem um caminho que ela está percorrendo. Um objeto que tem uma velocidade, ele tem um movimento. Ele tem um caminho. Se ele tem um caminho que ele percorre, ele tem uma orientação, sentido e direção. Portanto, grandeza vetorial. Vou explicar para vocês melhor. Uma pessoa andando. Qual que é a direção que essa pessoa está andando? A direção é o caminho que ela faz. Então, por exemplo, pode ser assim a direção. Ela pode estar indo na horizontal, ela pode estar indo na vertical, ela pode estar indo na diagonal. O caminho que ela faz é a direção. E qual é o sentido? O sentido é de onde para onde. É como se, por exemplo, eu desenhasse uma seta, a direção fosse o corpo da seta e o sentido fosse aqui, ó. Para onde eu estou indo? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? O sentido é a ponta da seta. Então, por exemplo, se eu pego essa seta aqui, que está indo de cima para baixo, qual que é a direção dela? Direção vertical, sentido dela de cima para baixo. Beleza? E o que acontece? Numa grandeza vetorial, a orientação, o sentido e a direção, eles influenciam no resultado final. Então, se eu tenho uma pessoa andando e eu digo que ela andou, que ela se deslocou 100 metros, eu só vou poder saber onde ela terminou o movimento dela se eu tiver informação de onde e para onde ela foi. Então, se eu disser que esse rapaz aqui andou 100 metros, ele pode ter ido para 1 milhão de lugares diferentes. Eu não vou saber para onde ele foi até eu dar o sentido e a direção do movimento dele. Então, grandezas vetoriais são aquelas que precisam dessa informaçãozinha extra, ok? Aqui eu coloquei um monte de grandezas físicas diferentes. E aí você pausa o vídeo por um tempo e tenta entender quais são escalares e quais são vetoriais, ok? Então eu vou ficar aqui parada olhando para a cara de vocês por uns segundos, o tempo que vocês precisarem, 2 minutos, 5, 10 segundos, ou se não quiser, só continua o vídeo. Beleza? Tentem imaginar qual é vetorial e qual é escalar. Terminaram? Pausaram? Então,
aqui ficaria a resposta, ok? Grandezas escalares, área, tempo, volume, temperatura e massa, grandezas vetoriais, velocidade, deslocamento, aceleração e força. Pessoal, não é tarefa, não é atividade, não precisa me entregar, tá de boas. Mas se alguém quiser falar comigo, tirar dúvida, lembrem-se que eu tenho o meu WhatsApp no Google Sala de Aula. Podem mandar e-mail também, fica à vontade. Unidades de medida. Unidades de medida. Quando eu falo, por exemplo, que um objeto tem 2 quilos, a massa dele, 2 quilos, grandeza massa, o módulo 2, o que é o quilo? A unidade de medida. A unidade de medida é o que a gente usa para quantificar a grandeza física. Então, são representações. Então, por exemplo, eu, Ludmila, eu tenho 1,64 de altura. Então, 1,64 metros de altura. Este é o meu comprimento. Então, eu estou usando o metro para medir o meu comprimento. Poderia também usar centímetros, dizer que eu tenho 164 centímetros de comprimento. A unidade de medida, então, seria o centímetro. A unidade de medida é sempre aquele padrão que a gente usa para poder medir alguma coisa. Unidade de medida, super simples. Na física, vocês vão fazer as atividades, os exercícios de vocês, nunca esqueçam as unidades. Então, por exemplo, nunca esqueçam a resposta, ela está em metros ou quilômetros, o tempo se está em horas ou segundos, vocês vão trabalhar com velocidade metros por segundo, vocês vão trabalhar com temperatura, colocar graus Celsius. Tudo que vocês medirem, vocês precisam colocar a unidade de medida no final, ok? Senão eu não tenho como adivinhar. E aí a resposta vai ser a mesma coisa que tá errada. Aqui eu coloquei uma tabelinha que ajuda numa coisa que muitos de vocês têm muita dificuldade, que é a conversão de unidades de medida, ok? Então eu fiz a tabelinha aqui para o metro, vocês vão ver que ela funciona para outras coisas também. O metro, ele é uma unidade de medida que ela é, digamos, base para outras unidades de medida. Então, a gente tem unidades derivadas do metro. Aqui eu coloquei, uma parte delas, porque existem mais. Existe, por exemplo, o nanômetro. O pessoal que lê coisas de tecnologia pode já ter ouvido falar. Então, existem outras unidades de medida, mas normalmente se trabalha com essas aqui. Algumas dessas palavras são mais conhecidas, outras pode ser que vocês nunca tenham ouvido na vida. Então, a gente tem um metro. E aí, quando a gente tem um metro... Cadê o meu... Aqui. Quando a gente tem um metro, a gente tem essas outras unidades de medida que derivam dele e que são múltiplos ou divisores dele. Então, por exemplo, 1 metro... Se eu tenho 10 dele, eu tenho 10... Desculpa. 1 metro. 1 metro, ele equivale a 10 decímetros, que é essa unidade de medida aqui. Que não é muito conhecida, mas ela existe. 1 metro também equivale a 100 centímetros, ou equivale a 1000 milímetros. Aqui do outro lado também a gente tem que 10 metros... aqui, vindo para cá, equivalem a 1 decâmetro, uma palavra estranha, pouca gente usa. 100 metros equivalem a 1 hectômetro, também pouca gente usa. E 1000 metros equivalem a 1 quilômetro, isso vocês já estão mais acostumados. Como eu faço as conversões? É sempre em multiplicação ou divisão por 10. Se eu tenho, por exemplo, aqui, 10 hectômetros, eu quero saber quantos centímetros tem, eu estou indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Multiplica por 10, por 100, por 1000, por 10.000. 10 multiplicado por 10.000
dá 100 mil. 10 hectômetros tem 100 mil centímetros. O caminho inverso agora. Eu tenho 25 decímetros, eu quero saber quantos decâmetros eu tenho. Vou dividir por 10 uma vez, vou dividir por 100. 25 dividido por 10, 2,5, 2,5 metros, dividido por 100, 0,25 decâmetros. E aqui nessa linha do meio são os símbolos que a gente usa, tá? O metro é o Mzinho, decímetro DM, vocês irem conhecendo. Essa mesma tabela funciona para outras coisas, tipo o grama. Então aqui a gente também tem quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Funciona da mesma forma. Funciona também com litro, que eu não coloquei aqui, mas também funciona, vocês podem fazer aí no caderno de vocês. E uma coisa interessante é que funciona com algumas grandezas multiplicadas, algumas unidades multiplicadas. Então, por exemplo, o metro quadrado, ele vai funcionar de um jeito parecido. Como é um metro ao quadrado, então é metro vezes metro, cada vez que eu for pro lado, for do metro para o decímetro, por exemplo, em vez de eu multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então, aqui vai de 100 em 100. Então, 1 metro quadrado é 100 decímetros quadrados, 10 mil centímetros quadrados. Por que que é assim? Vou mostrar com um exemplo. Suponha que você tem uma fazenda e você quer medir um pedaço dela. Você mede os lados, tem 50 metros por 30 metros. 50 vezes 30, 1.500 metros quadrados. Aqui você faz a conta normalmente, 1.500 metros quadrados. Vamos converter separadamente os 50 e o 30 para quilômetros. Então, eu vou ter que dividir por 1.000. Um jeito que eu posso fazer para dividir por 1.000 é correr a vírgula que a gente fala, né? A gente começa a vírgula aqui e corre ela 3 vezes. 10, 100, 1.000. Então, 0,05. 30, 10, 100, 1.000. 0,03. Agora, eu tenho as medidas em quilômetro. 0,05 quilômetro vezes 0,03 quilômetros, 0,0015 quilômetros quadrados. Se eu for fazer o 1.500 direto para o quilômetro, eu vou dividir por 100 3 vezes. Então, dividir por 100 uma vez, dividir por 100 duas vezes, dividir por 100 3 vezes. Olha aqui, 0,0015 quilômetros quadrados. Tá, para vocês entenderem como funciona. Existe uma padronização das unidades, que é algo chamado Sistema Internacional de Unidades, que é usado por basicamente todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que gosta de ser diferente. O Sistema Internacional de Unidades utiliza unidades padrões. Então, por exemplo, se eu compro um produto da China, eu posso não entender nada do que está escrito no manual, mas no verso do meu produto, quando eu for ler as especificações técnicas, eu consigo ler algumas coisas. Então, por exemplo, eu comprei uma fonte de computador. Eu não vou entender nada, né, da China. Mas ele vai estar lá escrito quantos volts tem, e aí eu vou poder saber se eu posso colocar na minha tomada de 110, ou se eu preciso colocar na tomada de 220. Eu vou saber a amperagem, então eu vou saber, por exemplo, se é daqueles que tem a tomada mais grossa, que é a que a gente fala que é de 20 amperes, ou se é daqueles de tomada normal, que é de 10. Então, padroniza, a gente consegue conversar mesmo com linguagens diferentes. Os Estados Unidos gostam de fazer diferente. Eles medem as pessoas com coisas como pés e polegadas, e eles medem a temperatura com Fahrenheit, que é uma coisa super estranha. Então, eles são um caso especial à parte e às vezes a gente acaba tendo que aprender as medidas deles, mas na maioria das vezes, e em vestibulares, e na vida e no mundo, Sistema Internacional de Unidades.
Quais são as unidades do SI, que a gente chama, né? Então, aqui eu coloquei 7 grandezas, que são as grandezas fundamentais. Então, é a partir delas que todas as outras grandezas existem. Coloquei do ladinho qual que é a unidade e qual que é o símbolo. Pode usar outra unidade? Pode, mas se vocês estiverem fazendo um exercício que pede a resposta em SI, vocês já sabem qual é a unidade certa. Comprimento, o SI dele é o metro. Então, normalmente a gente vai encontrar as coisas em metros. A massa é o quilograma. Então, você vai encontrar as coisas em quilos. O tempo é o segundo. E por aí vai. Não quer dizer que outras unidades estão erradas. Mas, se a gente quiser fazer no SI, vai usar essas aqui, beleza? Por fim, a notação científica. Gente, notação científica parece um assunto besta, mas vocês vão ver que resolve muito a vida. Então, quando vocês estiverem estudando e vocês quiserem fazer certos exercícios, escrever em notação científica vai fazer você ganhar um tempo absurdo. Para o pessoal que estiver preocupado com Enem vestibular, notação científica é maravilhoso. Você ganha muito tempo. Você perde um pouquinho de tempo aqui agora para aprender, mas depois facilita muito. E o que ela é? É escrever os números em potência de 10. Então, você vai pegar números muito grandes ou muito pequenos e vai transformá-los em potência de 10. Eu vou ensinar aqui como faz. E aí eu vou passar uma lista extra, não vale nada, não precisa fazer, ensinando a vocês como fazer contas com a notação científica, que vai dar velocidade para vocês resolverem os exercícios. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse número gigantesco, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro número que não é 0, 3, fazer a vírgula. Vou pegar os números restantes que não são 0. E aqui, quantos números restantes? Se só tiver um, só um. Se tiver vários, 2. Então, 3,5. E vou fazer ele multiplicado pela potência de 10. Multiplicado por 10 elevado a 13. O que é esse símbolo? Quer dizer elevado. Isso aqui nada mais é que 10 elevado a 13, com o 13 pequenininho. Escrevi assim, porque se vocês forem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, eu não consigo escrever um número lá pequenininho. Então, vocês já sabem que isso aqui quer dizer elevado. Como que eu vou saber o número aqui, esse 13? Eu vou correr a vírgula. Então, esse número aqui, ele termina aqui, é como se eu tivesse vírgula 0, certo? Então, eu vou correr a vírgula, eu vou contar quantas vezes eu corro a vírgula até chegar no 3,5. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3,5 vezes 10 é 13. E se eu tenho o contrário, eu tenho um número muito pequeno? Mesma coisa, primeiro número diferente de 0, 5,5. Vou correr a vírgula agora para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu estou correndo a vírgula assim agora, da esquerda para a direita, o número que eu vou colocar aqui, ele é negativo. Então, ele é 10 elevado a menos 6. Isso quer dizer que no fim das contas eu não estou multiplicando, eu estou dividindo por 10 elevado a sexta. Mas como a notação científica a gente sempre escreve na forma de multiplicação, então eu multiplico por 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa esses dois. E se eu tiver esse número maluco aqui que não tem nada de 0? Primeiro número diferente de 0, põe vírgula. E aqui eu vou combinar com vocês a gente usar no máximo 2 números após a vírgula para não dificultar muita coisa. Então eu tenho tudo isso aqui, eu fiz uma conta, eu fiz um exercício, o resultado deu isso. E aí agora eu tenho que somar ainda esse resultado com não sei o que, ainda dividir para não sei o que para achar o resultado. O que eu faço? Põe aqui notação científica. Coloco 2 numerozinhos após a vírgula.
Arredondei, por quê? Porque esse 6 aqui é maior que 5. Então, a gente arredonda para cima. Então, fica 6,52. Fiz aquele mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elevado a nona. Beleza? Super simples. Como que isso vai facilitar a minha vida? Imagina se eu tivesse esse número dividido por um outro número complicadíssimo. Eu faria 6,52 dividido pelo um número também em notação científica, ficaria uma conta muito menor de fazer, ok? Então, pessoal, de conteúdo é isso. Queria deixar aqui alguns avisos. Quem quiser mandar um feedback sobre a aula, fica à vontade. Eu sei que o áudio não é o melhor áudio possível, culpa do meu microfone. Dúvidas, pode me procurar durante os períodos de aula, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, pode mandar um comentário particular no Google Sala de Aula. Semana que vem eu vou trazer uma atividade que vai estar valendo nota e eu vou também sempre deixar algumas atividades a mais para quem quiser ir estudando. Porque, infelizmente, nesse formato remoto, a gente acaba não tendo tanto tempo para ficar fixando o conhecimento, a matéria e tal. Então, fiquem à vontade, cada um sabe da sua vida, quanto tempo tem para dispor de fazer as coisas ou não. Beleza? É isso, gente. Espero que tenha sido minimamente proveitoso. Até semana que vem. Estou aqui à disposição e tchau, tchau.